Hora de comentarmos mais uma edição da saga do Batman, edição número 10/46, finalizando o crossover do Batman com a Mulher Gato, das revistas desses personagens, e ao mesmo tempo temos o primeiro encontro do novo Batman com o Coringa, trazendo uma trama que faz referências ao cinema, à cultura pop dos anos 90 até eu diria, do que a gente fala sobre a crítica de cinema desse período. Finalizamos com uma boa história do Alan Grant envolvendo esse Batman. Edição com preço de capa de R$ 45,90, com roteiro de Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Munch, Joe Duff e desenhos de Graham Nolan, Jim Ballant, Mike Mallon e Vince Giarrano. 144 páginas, publicando Batman 504, Catwoman número 7, Detective Comics 671 673, Batman Shadow of the Bat número 24. Sobre o crossover do Batman com a Mulher Gato, eu cheguei a falar com mais propriedade na edição anterior, quando começou inclusive o crossover, sobre inclusive o fato de que o John Paul Valley se sentia envergonhado por ter atração pela Mulher Gato, atração física por ela. Realmente é algo muito pertinente para o personagem, até para falar sobre toda a índole dele, sobre a violência dele, sobre os problemas que existem na sua vida. Então é interessante esse aspecto envolvendo esse crossover. No restante, eu acho que é bem fraco o encontro desses dois personagens. Eu acho que acaba sendo aquele desperdício que a gente vê envolvendo a Cruzada do Morcego, onde as histórias de Paul Valley parece que não levam a nada, especialmente quando você tem tramas que são escritas pelo Chuck Dixon e pelo Doug Munch. Quem trabalha melhor é o Alan Grant. Então, no final desse crossover, nós vemos algumas coisas meio clichê, meio chavões, que são bem bregas, como o fato da Mulher Gato conseguindo fugir da polícia e do próprio Batman, e você vê o Homem-Morcego com o braço levantado falando: "Na próxima eu te pego, Mulher Gato", para você ver o nível do roteiro. Realmente é uma coisa bem, fraquinha. Eu acho que só tem alguns pontos legais de você conversar ali sobre o que é o Batman, mas de resto é bem passável. E a gente então vai pro, quem sabe, melhor momento desse encadernado. Eu diria que é, quem sabe, a segunda melhor história desse encadernado aqui, porque a última acaba sendo realmente a melhor. Mas chama muita atenção toda essa trama aqui que a gente vê o Coringa então voltando para Gotham e duelando com o novo Batman, e inclusive o confronto desses dois personagens. A gente vê realmente o John Paul Valley lidando com o grande vilão do Homem-Morcego. E você tem toda uma trama que é voltada para falar sobre o cinema, falar sobre vários momentos importantes do cinema, e você tem toda uma construção do próprio Coringa sendo um diretor, sendo um roteirista, trabalhando em fazer um filme que ele quer matar o Batman. Então é toda essa piada, todo esse teatro que o Coringa faz com o objetivo de, quem sabe, acabar com a vida do Homem-Morcego. Só que o ponto aqui é que nós temos um novo Batman lidando com o Coringa. Como é que ele vai lidar com esse inimigo mortal do Homem-Morcego? Inclusive se ele vai chegar às vias de fato e acabar com a vida desse personagem. Até porque sempre o John Paul Valley tem essa perspectiva no sentido de que o Batman anterior ele falhava ao deixar os seus vilões vivos, os piores deles. O Coringa é um dos piores, então em tese o John Paul Valley tem esse objetivo de acabar logo com os problemas que esse personagem traga. Então durante essas três partes dessa história a gente vai vendo todo esse diálogo sendo trazido com essa construção envolvendo atos, envolvendo enredo, envolvendo o que é o Coringa tentando criar um filme, inclusive com a questão do patrocínio, que é nada mais nada menos que os produtores de um grande estúdio imaginado que é o Arcadia, tentando então, de certa maneira, produzir esse filme do Coringa, para você ver como os produtores, Hollywood não tem muito escrúpulo, Se você vai conseguir trazer dinheiro, vai trazer um filme bombástico, olha, que se dane que está sendo feito por um maníaco, basicamente. Se for um grande sucesso, está valendo. É mais ou menos isso que a gente tira de lição aqui dentro das falas de um dos produtores. E você tem diretores que realmente são criminosos, literalmente, fazendo filmes e às vezes até filmes que são oscarizados. Então não sai muito da realidade essa história aqui. Um ponto legal dos roteiros do Chuck Dixon que eu percebo é que ele traz muito que é a cultura pop no momento que ele está fazendo as suas tramas. Então, dentro dessa história toda, a gente vê muito o que era a cultura dos anos 90 aparecendo. Então, por exemplo, na Gangue do Coringa, nós vemos a homenagem a dois grandes críticos que tinham um programa At the Movies nos anos 90, que é o Roger Ebert e o Gianni Siskel. O programa desses dois críticos era bem famoso, os próprios críticos realmente eram bem notáveis nos anos 90 e geravam vários embates que traziam realmente discussões acaloradas sobre filmes. Eles até tinham a característica de dar o joinha, o polegar para cima ou para baixo para um filme. Eu meio que faço isso aqui no canal, inclusive. Eu não sei se necessariamente eu me inspirei no programa deles, mas vira e mexe, eu avalio o quadrinho com um positivo ou um negativo, especialmente para filmes também. E você vê isso sendo referenciado também aqui dentro
da história escrita pelo Chuck Dixon. Vira e mexe você vê aqui os críticos falando sobre a questão do enredo, falando sobre o problema de ato, falando sobre a construção de personagem, até o ponto que a gente vê o Coringa assim enchendo o saco dos críticos e sentando bala neles. Eles não são necessariamente os críticos, mas sim parte da gangue do Coringa, que eu achei muito engraçado. Acaba, de certa forma, trazendo toda uma personalidade para quem está lendo esse quadrinho. É claro que fica, na verdade, uma referência restrita a quem conhece os anos 90, né? Conheceu esses críticos, viu um pouco do programa deles, ou meio que sabia de alguma maneira indiretamente a existência desse trabalho. Então pode ser uma coisa que algumas poucas pessoas peguem durante o texto de Chuck Dixon, mas quem viveu essa época acaba revivendo muito desses momentos. Quando você lê, por exemplo, Batman vs Predador 3, que foi escrito pelo Dixon, você vê referências, por exemplo, ao sitcom Seinfeld, que era muito famoso também nos anos 90, para mim é o sitcom mais famoso dos anos 90, por mais que tenha Friends lá, eu acho que Seinfeld acaba sendo o mais reconhecido e muito melhor, convenhamos, né? Mas você vê referências nesse sentido. O Dixon gostava de colocar muito isso no seu texto, mas não fica só preso aos anos 90 aqui as referências, até porque você passa por etapas importantes do cinema dos Estados Unidos. Você vai para a Universal com os monstros clássicos, Frankenstein, Lobisomem, Drácula e assim por diante, no começo do quadrinho. Você tem também ali uma coisa mais contemporânea também da época do lançamento do quadrinho, como referência ao Terminal do Futuro, Robocop, que é mais anos 80, anos 90 daí. Tem também o Leatherface, que é anos 80, se não me engano, acho que 70, né? Anos 70, na verdade, né? O primeiro massacre da Serra Elétrica dos anos 70. Então você vê essas coisas pipocando ali dentro desse arco de tentativa do Coringa de fazer um filme que, na verdade, indiretamente ele queria acabar com o Batman. Eu acho que o lance do Dixon com as suas homenagens ao que envolve o cinema e a cultura dos anos 90 acaba sendo mais atrativo do que necessariamente você vê esse enredo onde o Coringa quer acabar com o Homem-Morcego. E até ironicamente a gente termina com o Coringa trazendo outro aspecto do cinema que às vezes pode ser um tanto quanto criticado, que são os musicais, né? Eu digo ironicamente porque nós tivemos recentemente um filme musical do Coringa. É o último ato do personagem tentando se colocar contrário ao Homem-Morcego e ele se dá muito mal. E chegamos ao ponto onde o Jean-Paul Valley tenta então acabar com a vida do arqui-inimigo do Batman antigo, mas ele é impedido pela polícia. O Coringa acaba sendo o segundo personagem que reconhece que esse Batman não é o verdadeiro Batman. O primeiro foi a Mulher Gato, no arco antigo. Você para pra pensar que a Mulher Gato tem uma atração pelo Batman, por isso que ela consegue identificar que o Jean-Paul Valley não é o verdadeiro Batman. E o Coringa também consegue identificar isso, né? Esses dois têm historinha, convenhamos. Mas no final das contas eu acho que é uma história bem proveitosa. Por mais que eu acho que ainda assim o Dixon às vezes ele é um cara que ele não consegue se aprofundar muito nas discussões. É uma coisa que o vira e mexe tem que colocar porque é notável isso no texto dele. É um cara que ele não consegue se aprofundar em discussões mais sérias, mas eu acho que o trabalho quando ele resgata muito da cultura de uma época específica e faz todas as referências, acaba sendo algo proveitoso no seu texto, né? Até com uma certa crítica, porque você vê ali todo esse jargão um pouco mais técnico envolvendo o cinema sendo colocado, e você vê ali personagens trazendo esse jargão e o Coringa se enchendo o saco. De certa maneira é o personagem, ou melhor, até o roteirista falando muito sobre o que ele pensa envolvendo crítica de cinema. Então no mínimo acaba sendo um texto engraçado, convenhamos. Mas eu acho que da queda do morcego, melhor, da cruzada do morcego, esse é um momento muito lembrado. Pena que a gente não conseguiu ver aqui nessa edição aquela capa, que na verdade não é capa necessariamente, né? Mas que pelo menos pela editora Abril foi na Super Powers número 36, se eu não estou enganado, que você tinha o Coringa com aquele pôster do filme do Batman, que brincava, né, com os críticos falando que, olha, por favor assista, senão o Coringa vai me matar. É muito engraçado, esse pôster aparece durante aqui o quadrinho e virou uma propaganda pra você, né, fazer a publicidade dessa história toda. Acho que ela saiu como capa lá fora, em Portugal, se eu não estou enganado. Mas é uma capa que eu achei legal, né, pena que a Panini não conseguiu usar, né. Poderia ter colocado como extra, hein? Acho que teria sido legal. Mas eu acredito que nem a DC colocou como extra. Enfim, de qualquer forma. Essa história vai acabar valendo então pela essa construção um pouco mais saudosista do Dixon e ao mesmo tempo pelos sempre belos desenhos do Graham Nolan. Nunca falha nesse sentido, não tenho o que criticar no trabalho dele. E a gente termina aqui com uma história que aí pra mim é a melhor história desse encadernado aqui, que é a trama de Shadow of the Bats com Alan Grant. O Alan Grant vai falar sobre a questão de tráfico humano, onde nós temos uma mãe de um país pobre tendo que vender o seu filho para ganhar dinheiro, para se alimentar. Você vê todo um desenvolvimento triste, pesado, envolvendo a pobreza e a necessidade de vender o seu próprio filho para você conseguir custear o alimento dos seus outros filhos. Isso tendo relação com Gotham City, com o tráfico humano, e ao mesmo tempo falando sobre
elite podre também, sobre pessoas que compram outras pessoas, compram bebês para conseguir ter seus próprios filhos, furar a fila da adoção e assim por diante, né? Então você vê uma trama um pouco pesada que vai se relacionar com o nosso protagonista porque ele não tem mãe, né? É um personagem que não conheceu a sua mãe, não sabe de onde ele vem, que isso só vai ser construído na revista mensal dele tempos depois, com o Dennis O'Neil. Você tem umas passagens muito bizarras do fato de ele ter sido gestado por uma gorila, depois ele conhecendo efetivamente a sua própria mãe. Mas é um período que ele não sabe quem é a sua genitora, ele não sabe quem é a sua mãe, e isso afeta ele pessoalmente. Acaba sendo uma trama que fala um pouco mais com profundidade dos que são os problemas do próprio Jean Paul Valley, o que leva ele a ser essa pessoa. E eu acho sempre muito importante como o Grant consegue dar uma maior carga emotiva, dramática, quando ele fala sobre o background desses personagens que acabaram de chegar na trama do Batman, mas que têm histórias profundas, que acabam trazendo enredos pesados também para você discutir. O Grant consegue fazer muito bem isso, já fazia isso na Detective Comics, quando ele começou a trabalhar, que a gente viu na saga do Batman, na primeira temporada. No começo, com o Azael também ele fazia muito bem isso, e ele continua trabalhando muito bem. Por isso que eu digo, vou reforçar aqui, é o cara que melhor consegue trabalhar com o Jean Paul Valley na Cruzada do Morcego. O restante dos roteiristas são bem superficiais aqui em aprofundar o que é o personagem com seus problemas. E vou reforçar que o que não me conquista muito é o desenho do Vince Giarrano. Realmente eu acho que é um desenho que ele tem uma certa peculiaridade, né? Tem os selados de certa maneira um pouco mais caricato. Não acho feio, não acho ruim, horrível, um desenho que não dá pra ler, não dá pra entender nada. Eu acho que ele ainda funciona. Mas eu, às vezes, acho que a narrativa ela é um pouco estranha. Mas ainda assim, penso que isso não vai estragar a experiência no que envolve a leitura da história. Ainda tem momentos emblemáticos mesmo no desenho, né? Quando você vê as construções do Jean Paul Valley com os seus problemas emocionais. Então, para mim, essa história é muito boa. A história do Dixon é interessante pelas referências ao cinema, o que envolve a cultura dos anos 90, e o que dá uma baixada aqui no que envolve, então, todo esse encadenado, esse crossover do Batman com o Mulher Gato, né? Pelo amor de Deus. Mas ainda assim, continuamos firme e forte com a Cruzada do Morcego, revivendo as aventuras do Jean Paul Valley Azrael com os seus problemas, hein, meus amigos? Logo mais a gente encerra essa parte da cruzada para chegar à busca. Falta pouco. Em abril a gente vê a busca aí e a gente parte pro momento final, né? Que envolve o crepúsculo do morcego. Então, tal qual o Roger Ebert e o Gene Siskel, vou deixar aqui meu polegar para cima, né? Meu joinha para edição, que por mais que você tenha um começo meio fraquinho, essas outras histórias acabam valendo o encadernado. Já garantiu também essa edição? Você tinha percebido essas referências? Você conhecia esses críticos, os detalhes que apareceram na história do Dixon? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Como eu sempre indico nos meus vídeos da saga do Batman, dá uma olhadinha na playlist onde já falei de todas as edições da saga. Vários momentos importantes, é uma revista muito importante também do Batman. Fica a informação. E além do mais, comentei aqui recentemente informações legais também sobre a animação Dynamic Duo, a dupla dinâmica, que vai estrear em 2028. Boas notícias, envolvendo inclusive um quadrinista, o Jock, ele vai estar participando. Um momento importante aí. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.